Olá pessoas, ligadas no canal Vamos Falar de Futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o time que hoje é esquecido, mas que já foi o maior clube de São Paulo e que ainda é o quinto maior campeão do Campeonato Paulista. Adivinhe quem é? Portuguesa? Guarani? Ponte Preta? Bragantino? Se você chutou algum deles, errou, pois o time que vamos falar aqui hoje é o Paulistano. No dia 30 de novembro de 1900, um grupo de jovens se reuniu na Rotsey Sportsman, terceiro edifício dos famosos Palacete Sprites, com o objetivo de criar um novo clube esportivo. Esse clube tinha como maior objetivo promover a valorização da educação física através de diversos esportes. No dia 29 de dezembro de 1900, o Clube Atlético Paulistano é fundado, com sede no Velódromo de São Paulo, onde eram realizados os esportes do clube. Em 1901, 3 sócios do Paulistano foram assistir uma partida de futebol do Mackenzie College e depois da partida tiveram uma conversa com o meia da equipe, Ibanez Salles, ao qual sugeriu que o futebol fosse introduzido no clube. No início os sócios ficaram meio relutantes, mas no final daquele mesmo ano, Ibanez Salles encontrou os sócios novamente e dessa vez surtiu efeito, e a modalidade futebol foi adicionada ao clube. E em maio de 1902, São Paulo Atlético Clube, Associação Atlética Mackenzie College, Esporte Clube Internacional, Esporte Clube Germânia e Clube Atlético Paulistano deram início ao primeiro campeonato organizado do Brasil, que ainda existe, o Campeonato Paulista, inicialmente sob o nome de Liga Paulistana de Futebol, sigla LPF. Lembrando que no início o Campeonato Paulista era basicamente o Campeonato Paulistano, ou seja, os clubes eram todos da cidade de São Paulo, só um tempo depois começaram a jogar times de outras localidades do estado. Diferente da Argentina, por exemplo, o futebol, quando começou no Brasil, era um esporte que apenas a elite tinha acesso, e os times que compunham a Liga Paulistana de Futebol defendiam que o futebol continuasse sendo assim. Os jogadores do Paulistano, por exemplo, eram todos de famílias muito ricas, porém, mesmo com os times que compunham a Liga Paulistana querendo que o futebol continuasse a ser o esporte da elite, o mesmo já estava ficando bastante popular em todas as classes. E depois que um time da Inglaterra chamado Corinthians fez uma brilhante turnê em São Paulo e no Rio de Janeiro, trabalhadores da cidade de São Paulo resolveram criar o primeiro clube popular da cidade de São Paulo, o Corinthians. Quase não dá pra perceber que o Corinthians foi inspirado no Corinthians, não é verdade? O futebol foi crescendo cada vez mais entre as classes mais baixas da sociedade, e isso criou um racha na LPF, pois times como o Paulistano defendiam que o futebol era um esporte da elite. Lembrando que antigamente os jogos eram realizados em campos únicos, ou seja, não existia esse negócio de casa e fora, e a LPF optou que os jogos fossem realizados no Parque Antártica, enquanto o Paulistano queria que os jogos fossem realizados no Velódromo de São Paulo. Com isso, em 1913, o Paulistano sai da LPF e vira um dos fundadores da Associação Paulistana de Esportes Atléticos, a APA, que começa a realizar um campeonato paulista paralelo à LPF. E até 1916 houve 2 campeonatos paulistas, um realizados pela APA e outro pela LPF. Porém, por muitas discordâncias, em 1917 é decretado o fim da LPF, e assim sendo o Campeonato Paulista oficial realizado pela APA. Nessa época, a APA aceita a participação de times populares, como Corinthians, por exemplo, totalmente contra a vontade do Paulistano. Só lembrando que de 1916 até 1919, o Paulistano realizou um feito que até hoje nenhum time paulista conseguiu alcançar: ganhar 4 campeonatos paulistas de forma consecutiva. Será que esse ano dá, Corinthians? O Paulistano não gostava nada de jogar contra time de classes mais baixas, mas mesmo assim continuou firme no futebol. Em 1925 realiza a primeira turnê de um time brasileiro à Europa, jogando 10 jogos em territórios da França, Suíça e Portugal. Nessa época também jogava no Paulistano a primeira lenda do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich. Em 1926, indignado pela popularização e com o futebol tomando o rumo da profissionalização, o Paulistano sai da APA e funda a Liga Amadora de Futebol, a LAF, para defender a elitização e o amadorismo do futebol. Porém, é claro que a liga não deu certo e durou até 1929. E diante da opção de profissionalizar os jogadores e jogar contra times populares e o fim da modalidade do futebol, em 1929 o clube opta pelo fim da modalidade do futebol. O Paulistano encerrou suas atividades com 11 títulos do Campeonato Paulista, ou seja, até hoje só fica atrás dos 4 grandes de São Paulo. Fora os grandes, o time com mais títulos do Campeonato Paulista, que mais se aproxima do Paulistano que ainda existe no futebol, é a Portuguesa, com 3 títulos. O fim da modalidade do futebol desagradou muita gente no Paulistano,
E alguns dirigentes do paulistano resolveram um tempo depois criar um clube de futebol. E esse clube de futebol nem teve muito sucesso aqui no Brasil. Esse time era um tal de São Paulo. Inclusive em 2000, em um amistoso contra o Avaí, o São Paulo jogou com as cores do paulistano em homenagem ao centenário do clube. E mesmo com o fim da modalidade do futebol, esse não foi o fim do paulistano. O clube ainda existe e é um dos mais fortes clubes brasileiros na modalidade de basquete. Preto, branco e vermelho. Sou Jack, sou fogo, meu irmão. Eu boto o pé na garra desse coelho. Tem raça e pedigree, nasceu pra campeão. O Jack vem rola a bola cheio de emoção. É líder isolado no meu coração. Jack, nasceu campeão. Nasceu com a taça na mão. O Jack faz a finta, pinta o 7, mete gol. E o grito da galera é gol. Jack, relembro sua história gloriosa nos idos de 76. Na cidade dos príncipes, na cidade das flores, nascia o tricolor dos tricolores. No coração do povo já